Então, aqui a gente juntou várias ansiedades nessa Tá, possibilidade, então tá? destrincha aí. Então, a primeira que me aparece aqui é a de neurose ou angústia existencial, que era a primeira angústia lá da época do Freud, já se falava nisso. Que é o que eu tô fazendo da minha Caso eu vida? compre uma bicicleta. Caso eu compre uma bicicleta, será que eu tô fazendo o que é certo? Será que eu não abri mão de uma vida melhor? Olha só, minha prima nessa idade já tinha 2 filhos, eu não tenho nenhum. Ou o contrário. Nossa, eu já tenho 2 filhos e eu não tenho uma Ah, profissão. fulana foi pro exterior, eu tô aqui no Ah, meu Brasil. Deus, esse tipo de coisa que tem a ver também com a comparação e que traz muita ansiedade. E lá com a minha turma, além da questão das muitas informações e escolhas, eu comentei que havia também uma questão que ajudava a ter mais ansiedade, que aí se aproxima também da psicanálise, quando a gente fala que nós temos mais poder do que desejo. Isso é bem do Jorge Forbes, tá? Essa ideia. Uhum. E eu gosto muito disso que ele fala. Em outras palavras, a gente pode muito mais do que a gente quer. E eu gosto de dar o exemplo da Bic 4 cores. Opa. Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu tinha um desejo de consumo, que era ter uma Bic 4 cores. Uma caneta com 4 cores na mesma caneta. Nossa, isso era uma coisa que quando eu não sei se talvez não fosse mais velha, tá? Talvez eu esteja com uma falsa memória aqui. O pessoal pode dizer que não tinha Bic 4 cores nessa época. Mas eu me lembro da minha infância ali, eu ter esse desejo da Bic 4 cores. Que eu só fui ter uma Bic 4 cores, eu já estava quase no ensino médio. Sei lá porque eu esqueci Uhum. do sonho, o que foi, né? Então, hoje tu pega uma criança de 4 ou 5 anos de idade, tu chega numa loja com milhares de canetas coloridas e tu diz pra ela o que tu vai querer levar. Isso causa ansiedade. Não é. O excesso de possibilidades de escolha. Eu lembro o que era uma loja de brinquedos, uma seção de brinquedos num supermercado, quando eu era criança. E o que são essas lojas de brinquedos hoje? São mega stores, né? É. São lojas, são pavilhões, né? Que você entra lá, se você quiser. O que você vai fazer? Ah, vou levar meu filho na loja de brinquedo. Larga lá e pega daqui a 2 horas, porque a criança fica só, É. né, zumbizando ali, né? E Entre, na entre verdade, pessoas. você ao escolher, mesmo que você leve 20 coisas, você abre Uhum. mão de 2.000. Sim. Sempre vai ficar insatisfeito, né? Porque Que você não vai ter sempre teve escolhido o mais que. coisas que você abriu mão. Sempre, Uhum. porque nós temos escolhas demais a fazer. Então, e é o efeito Netflix de novo, então por Uhum. isso que eu digo que está embutido aí 2 tipos diferentes de ansiedade, tá? Mas eu acho que essa angústia social aí, ela também é um medo ali do futuro, do que vai acontecer, mas é uma coisa assim, o que eu vou perder? É isso que é a chave, né? Porque alguma coisa eu vou estar perdendo. Quando você tem dois caminhos, A ou B, um exemplo besta, né? Onde é que você vai passar o final de ano? Você vai passar na serra ou na praia? Uhum. Se você passou na praia, você perdeu a serra. Se você passou na serra, Isso você perdeu a serra. Então eu vou perder alguma coisa. E se eu tiver feito a pior escolha? é como E se se eu fosse uma tiver, angústia por né, arrependimento. um arrependimento antecipado, né, uma É, antecipação de arrependimento, aham, né? isso aí. Tá, então eu tô pegando para nós não perder o fio da meada. Já Tá, já foi foi preocupação, já foi antecipação, já foi neurose ou angústia a existencial. Já aceleração. foi aceleração ansiosa. Beleza. Aí a gente poderia entrar numa ansiedade que, para mim, pelo menos, é muito comum. E entre as mulheres, diz uma autora que se chama Susan Hoek-Sama, que eu gosto muito do trabalho dela. Ela tem um livro que se chama Mulheres que Pensam Demais. E não briguem comigo, briguem com ela. Ela dedicou o livro às mulheres. Uhum. As Porque mulheres e seus hormônios, né? mas aí você dizendo, ela estava dizendo Aham. que elas pensam demais, porque nós temos uma questão, sim, da multitarefa muito mais intrincada em nós. E a gente tem o que se chama de segunda jornada mais forte do que Não, os mas homens. nesse livro aí eu lembro que ela tem uma tabela no Aham. livro por faixa etária, Não, mais não, ou não, esse é menos. outro. Esse é o Como as Mulheres Pensam. Então eu estou Tá confundindo. confundindo com a Brizendine. Que esse da Como as Mulheres Pensam, né, tem uma tabela pela faixa etária, quais são os Isso, os hormônios mais hormônios. ativos Aham. e o impacto desses Na hormônios, forma né, de na pensar. forma de pensar, no comportamento, etc, Isso aí, etc, outra etc. história. Não, a Roig Sama, ela é especialista em mapear o que se chama em inglês de overthinking, Tá. que é o pensar demais.
Eu lembro das minhas amigas de adolescência, e eu sei que se você tá me ouvindo aí, você também vai se identificar, porque já deve ter tido um amigo ou uma amiga assim, que era a história do que eu disse, o que ela disse, o que eu disse, o que ela disse, o que eu disse, o que ela disse. A pessoa conseguia dizer diálogos enormes, que essa pessoa ficava remoendo. Então, essa espécie de ruminação mental, às vezes organizada, às vezes caótica, às vezes chegando ao que na psiquiatria se chama de taquipsiquismo, que é uma verborragia mental. Eu penso demais. E isso, com certeza, gera ansiedade. Tá? E é uma ansiedade mais ligada ao pensamento. A pessoa ela fica antecipando diálogos, ela fica antecipando... Às vezes, se fizer isso, ela pode estar se preocupando, aquele nosso primeiro tipo. Mas o que é mais interessante é que são coisas que não necessariamente têm uma utilidade. Ela fica conversando com ela mesma, brigando, tentando chegar numa... Pensando num demais, consenso. Má. Tu faz Simples isso assim. também. Pensa demais, sabe? Assim, fica pensando... A gente dizia no interior, fica pensando na morte da bezerra, né? Que, na verdade, não é uma coisa específica. Mas a tua mente trabalha demais. Fica divagando. Quem tem insônia sabe muito bem do que eu tô falando. Aquela história da mente que fica lá tagarelando. Tem vários memes na internet sobre isso. Então, mais um tipo, certo? Pensar demais. Existe um tipo que eu identifico bastante em crianças e adolescentes, porque dou aula para eles, que é a agitação motora, também conhecida como inquietação. Quem já viu essa daí? Quem se sente inquieto, né? Então, a inquietação, ela faz a criança, por exemplo, me veio na cabeça aqui, todos eles já na frente. Um minuto de silêncio, né, para as profs que tentam. Muita dificuldade de ficar parada na cadeira. Sim, então aquele movimento repetitivo, né, a pessoa que fica balançando a perna. Fica... Aí já é um toque, né, já é profissional. Um tique, aliás, eu não toque, um tique, né? Já é um tique nervoso. Me lembrei de mais uma música, isso me dá um tique nervoso. Pois é. Então, isso já é um certo nervosismo que vai para a periferia. A pessoa mais nervosa. Mas não necessariamente você está nervoso. Você pode simplesmente estar inquieto. Ai, tá chata essa aula, prof. E vai começar a querer levantar e vai até a porta e vai sair dali. Tá. Então, inquietação. Nossa, já foram várias, né? Mas falta ainda, vamos lá. Falta ainda. A gente poderia passar rapidamente pelas fobias específicas, né? Então, por exemplo, ansiedade de andar de elevador. De avião. De avião. Aí essas aí a gente não vai entrar em detalhes, porque são ansiedades específicas. Se essa pessoa não estiver perto de um avião, se essa pessoa não estiver perto de um elevador, ela não vai estar sentindo isso. Sim. O que provoca a ansiedade é a proximidade do que causa, né, o mal-estar. Vai, Mar, fala até aqui o que tu já curtiu mais. Depois eu termino aqui as que faltam. Não, eu já me vi em todas as situações aí. Não sei o que eu curto mais. Não tem curto, né? Mas sabe que eu acho que deixa menos ansioso falar de ansiedade? Tu não acha que é bom? Não, sempre que a gente consegue compreender ou perceber o que está acontecendo conosco, né, é o primeiro passo de regular qualquer coisa. Sim. Para você regular, você tem que se dar conta que você está sendo... ou cair numa armadilha, ou que você está manifestando um comportamento, né, que ele está, de alguma forma, desadaptativo, porque você está tomado de algum pensamento que gera emoção, alguma emoção que gera pensamento, mas para regular, a primeira coisa é se dar conta disso. Perfeito. Não adianta você falar, para. Não adianta, né? Mas, me toquei que eu estou ficando ansioso. Agora, aí depois a gente vai fazer o benefício de dar uns antídotos, algumas estratégias. Se você está nos ouvindo até aqui, vamos terminar a gente rapidamente aqui. A todas. A social, eu acho que ela é interessante, né? Principalmente quem é introvertido como eu, né? Muita gente. Nossa, aqui tem muita gente. Você vai você precisa ir numa loja que só tem num shopping center essa loja e é sábado de tarde. E tá cheio de gente. E você sabe que você vai demorar meia hora para parar o carro e vai chegar lá, vai estar cheio de gente, fila na escada rolante, fila no caixa, fila no sei lá. Nossa senhora, né? Essa ansiedade social. Por isso que tu vem morar em Porto Alegre, Má.
Porque é mais tranquilo que Por São isso que eu Paulo. fugi de São Paulo. Com certeza. Agora aqui não está mais tão tranquilo como era 20 anos atrás, mas É. ainda é mais tranquilo do que São Paulo. Aham. Mas essa coisa assim, a gente até brinca, nossa, quanta gente, pessoas, né? Cadê o Muita gente. casinha, né? Eu vou para minha Casa, casinha, cantinho. canzinho, ufa, para caminha, né? Então, Gatos, né? No máximo interagir com gatos, né? gatos são uma população que Aham. nunca é demais, né? A gente tá tudo Sim. certo, tem um monte de gato. Então, a ansiedade social, é claro que os introversos aí, eles sofrem mais disso, né? As pessoas Sim. que ganham mais energia ao estarem sós, ou e que conseguem significar melhor a sua vida estando sozinhas. O contrário das pessoas extrovertidas, que no contato com outras pessoas se energizam. Uhum. Então aí tu já fica fácil de saber se tu te acha um introvertido ou um extrovertido. Essa ansiedade do final de ano que vai vir os parentes em casa é a social, é a antecipação, é a preocupação, é a todas as anteriores? Qual que é essa? Ou é uma fobia de um Depende, evento específico? dep- depende do nível de ameaça dos parentes. Ah! Muito bem. Falta muito ainda. Vamos lá. Quantas já foram, Ah, então? falta essa daqui é legal das crianças, a A da culpa. culpa, sabe? A ansiedade que tu sente de que descubram ou de que apontem que você está errado. Uhum. Então, essa ansiedade tem a ver com culpa. Tem a ver com você, é uma A ansiedade por pessoa tem culpa. culpa no cartório, né, e Isso. tem medo de ser descoberta Aham. E que a gente até poderia dizer que é por um evento específico. Aham. Mas acontece muito em criança isso, né? De eu fiz algo que eu não gosto e eu fico ansiosa, porque na verdade eu nem me dei conta que eu não fiz direito. Essa Mas que ansiedade eu. por culpa, uma pessoa que tem síndrome de impostora, é essa ansiedade aqui? Pô, e isso, perfeita associação. Vou dar um exemplo primeiro de uma criança e depois de um adulto. Aham. Uma criança pode ter feito uma apresentação, colocou na frente da professora e acha que errou um determinado item, porque viu no trabalho do colega e viu que estava melhor. Enquanto não passar aquela parte ali daquele item, ela vai estar ansiosa, porque ela vai achar que ela vai ser exposta. Né? Uhum. É um misto de ansiedade social com outras coisas aí. E uma pessoa adulta, quando ela tem insegurança em relação àquilo que ela está propondo, ela vai se sentir ansiosa por isso, ela vai se sentir inadequada. Culpa não é só o que eu fiz errado, é o que eu fiz que não corresponde aos meus valores. Aquilo que eu Ou a espero de mim. expectativa social. Isso, a expectativa que eu tenho, tá? Então essa é uma ansiedade ligada à expectativa do outro, Aham. ligada ao olhar do outro, né? Que é diferente da social. Que eu queria agradar. Que é que é o contrário, né? Uhum. Porque na ansiedade social ou na fobia social, eu não quero estar perto de gente. E na ansiedade por expectativa em relação ao outro, eu preciso que você goste de mim e que você me aprove. E Aí a pessoa vê lá na rede social e não tem nenhuma curtida, nenhum like, nenhuma visualização. Ela vai lá e faz mais um post, ou faz um post mais ousado ainda, sei lá, alguma coisa assim. Aí já É entram uma outras necessidade de coisas, né, Mar? aprovação. O que é isso? Aqui já entram outras emoções sociais, tá? A gente está vivendo uma época muito narcísica. Não no narcisismo patológico, mas no sentido assim de que as pessoas estão se medindo demais a partir do olhar do outro. O outro me valida. Eu não valho pelo que eu sou. Eu valho pelo que eu acho que você pensa de mim. Isso é muito horrível. E a gente está fazendo muito disso hoje em dia. Uhum. Então, a ansiedade pelo olhar do outro é uma ansiedade bem do nosso tempo, né? Sim. E aí, o último tipo aqui, e gente, de onde é que saiu essa lista? Saiu da cabeça da professora aqui, tá? Eu fui estudando alguns livros nossos, peguei um pouquinho do DSM-5, passei uma lata de creme de leite Nestlé e saiu essa quantidade todas de ansiedades, né? E tem uma última ansiedade, que é a ansiedade com relação a um evento passado. Porque a gente fala muito da ansiedade como uma coisa só para o futuro, né? Uhum. Algo que já vem, ou algo do pensamento, das interações. E às vezes a nossa ansiedade é a lembrança de algo. Pode ter sido um evento traumático, e pode ter sido uma decisão traumática, parecida até com aquela existencial, mas especificamente em relação a uma coisa do teu passado. Alguma coisa ruim que você fica com medo de que aconteça de novo. Isso e você aí. não vai saber o que fazer. Isso aí, exatamente. E que eu começo a evitar, eu começo a sair de situações em que possa acontecer isso de novo. Porque você acredita que tal coisa pode disparar, né? Tal Esta evento ansiedade, eu novamente. passo a ter uma evitação daquele evento.